Bom dia! Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. Pedimos desculpa aí pelo probleminha de conexão, né, que acabou atrasando alguns minutinhos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mônica, eu sou pedagoga da UFO e trabalho como coordenadora da divisão de formação docente. Hoje nós iniciamos aí a nossa série de lives no Instagram, que conta com o nosso querido professor José Benedito, do Instituto de Filosofia, e ele vem falar conosco sobre a felicidade em tempos difíceis. No ano passado, o professor levou para nós o tema Felicidade no século XXI. Foi um tema de grande sucesso, né, professor? As pessoas gostaram muito e nesses tempos que a gente está isolado, né, fisicamente uns dos outros, a gente pensou que esse tema poderia contribuir para essa fase nova que a gente está vivendo, né? Então, hoje, o professor, ele vai, em algum momento da fala dele, lançar algumas provocações e continuar a fala. E por volta dos 50 minutos, mais ou menos, de fala, ele vai abrir para responder perguntas, dúvidas, alguns comentários que surgiram. Bom, boa atividade para nós, seja muito bem-vindo, professor, e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, você. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar um bom dia para todo mundo, né? Agradecer a Mônica e, em nome dela, na pessoa dela, né? Toda a equipe da DIFDO, da UFO. Agradecer também aos presentes que estão aqui, né? É interessante porque é uma presença virtual, mas presença virtual também é presença, né? Então, estamos aqui juntos nesse momento e vamos tentar fazer com que esse encontro seja bastante, no mínimo agradável, né? Bastante divertido, mas no mínimo agradável. Bom, a proposta do tema da nossa apresentação é felicidade em tempos difíceis, né? Então, eu vou começar fazendo algumas considerações breves para a gente poder conversar sobre isso e depois responder algumas perguntas que forem possíveis serem feitas. Pessoal, esse tema da felicidade, eu venho trabalhando com ele há algum tempo já, né? Uma pesquisa que permeia toda a história da filosofia ocidental, oriental, que também permeia as informações da psicologia contemporânea e tentei traduzir, né, essa linguagem filosófica numa apresentação que dialoga com o nosso tempo. Muitas filósofos discutindo, mas eles estão discutindo assuntos que é do tempo deles. E quais são as nossas questões, né? O que a gente pode conversar sobre a felicidade hoje? Pois bem, então o que eu vou falar? Muito conteúdo dessa tradição filosófica ocidental, um pouco da oriental também, mas eu não vou ficar citando aqui hoje não, né? Dada a perspectiva da apresentação, nós vamos direto para os tópicos mais importantes e depois eu vou disponibilizar meu e-mail. Quem quiser informações mais precisas de fontes para discussão, fica à vontade, tá? Pois bem, eu vou acompanhando no meu roteiro aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é que essa proposta de palestra, ela tem duas perspectivas: a felicidade e os tempos difíceis. Então, nós vamos fazer algumas considerações sobre a felicidade primeiro, algumas considerações sobre os tempos difíceis depois, e aí nós vamos juntar tudo na conclusão. Bom, felicidade. Essa é uma palavra que, para a nossa sociedade hoje, para a nossa linguagem, língua portuguesa contemporânea, ela tem implicações muito complexas, porque a felicidade leva em conta uma temporalidade muito grande.
que envolve toda a nossa vida. Por isso, quando a gente se pergunta, você é feliz? Ou você está feliz? São perguntas bastante complexas, que exigem muita reflexão para a gente responder, né? Porque elas envolvem relacionamentos de diversas dimensões. Por exemplo, no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, religioso, comunitário. Esses diferentes âmbitos, numa longa temporalidade, fazem com que qualquer pergunta sobre a felicidade se torne uma pergunta muito complexa, né? Então, a gente vai partir de um primeiro princípio, que a palavra felicidade, apesar da sua importância e de ela estar dirigindo e então, por quê? Porque, de certa maneira, na nossa sociedade, nós somos obrigados a sermos felizes, ou pelo menos a demonstrar felicidade nas redes sociais, né, nos ambientes de trabalho. E demonstrar felicidade o tempo todo, ou demonstrar que está feliz, é completamente contrário à experiência da vida concreta, à experiência real de estar vivo, né? E, além de tudo, é muito angustiante. E, além da angústia que ela provoca, provoca também um sentimento de culpa, porque a gente para e pensa, nossa, mas eu não tenho, né, tudo que eu gosto, mas eu tenho tantas coisas, eu tive tanta ajuda, tantas pessoas foram importantes para mim, aí eu vou dizer que eu não estou feliz? Então, isso gera um sentimento de culpa e a expressão sobre a felicidade vai se tornando cada vez mais complexa, nos enredando numa série de compromissos. Por isso, perguntar pela felicidade no século XXI, ou perguntar pela felicidade nos tempos de hoje, é sempre uma questão bastante complexa que exige muito cuidado. Então, para começar a nossa atividade aqui de reflexão, né, depois desse primeiro passo, eu proponho a gente substituir a palavra felicidade por palavras que denotam determinados sentimentos muito mais fáceis de identificar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra alegria. Ora, se eu digo assim, ninguém é obrigado a ser feliz o tempo todo. Aí vem todas essas questões que nós levantamos. Ah, eu não estou feliz, mas, puxa vida, eu já tive tantas coisas, né? Agora, se eu pergunto, você é obrigado a ser alegre o tempo todo? Aí fica bem mais claro que não, né? Eu não sou obrigado a ser alegre o tempo todo. Então, se eu estou assistindo um filme dramático, eu fico triste. Se acontece algo chato para a minha vida, eu fico triste. Da mesma forma, eu também não sou obrigado a ser triste o tempo todo, né? Porque se acontece alguma coisa bacana, eu fico alegre. Então, quando eu trabalho com essas categorias de alegria e tristeza, é muito mais fácil responder se eu estou alegre nesse momento ou se eu estou triste nesse momento, né? Qual é a diferença? A diferença é que felicidade não é sinônimo de alegria. Então, a alegria, ela se refere a circunstâncias bem específicas numa temporalidade menor, né? O espaço de tempo no qual nós identificamos o sentimento de alegria é menor do que o espaço de tempo no qual nós identificamos felicidade. E aí se torna menos complexo responder a essa questão. Portanto, vamos começar a pensar, então, em trabalhar com essas categorias, né? Alegria e tristeza para começar. Ora, eu não sou obrigado a estar alegre o tempo todo, nem obrigado a estar triste o tempo todo. Eu posso, porventura, estar alegre se os acontecimentos forem favoráveis, posso estar triste se os acontecimentos não forem favoráveis. E o mais importante, estes sentimentos, eles são absolutamente legítimos. É preciso que a gente entenda que os sentimentos de alegria e tristeza,
eles nascem dessa relação entre os nossos desejos e as circunstâncias, os acontecimentos, e é preciso vivenciá-los tais quais eles se nos apresentam, né? Tais quais eles aparecem para nós. Então, a gente não pode nem reprimir e nem tentar evitar que eles surjam. Eles simplesmente surgem. Ora, a partir então dessa nossa constatação de que falar sobre alegria e falar sobre tristeza é muito mais fácil do que falar sobre felicidade, a gente pode também pensar em outros pares de opostos, sentimentos que nós vamos chamar de positivos e negativos, que facilitam a análise da nossa situação num momento mais específico, no momento presente, né? Então, por exemplo, prazer e dor são bem mais fáceis. Esperança e desespero. Por exemplo, né? Deixa eu ver outro. Diversão e tédio. Motivação e desmotivação. Tranquilidade e intranquilidade. Então, nesses pares de opostos, é sempre possível perceber de maneira mais fácil, mais imediata, que sentimento que eu tenho hoje, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou me divertindo nesse momento, estou fazendo um passeio, não agora, né? No tempo da quarentena, mas estou fazendo um passeio, estou me divertindo. Ou então estou motivado para o trabalho, ou em outros momentos, sinto-me desmotivado, sinto-me tranquilo, sinto-me intranquilo. Qual a diferença desses pares opostos em relação aos pares, à noção de felicidade? A diferença é que felicidade envolve um tempo muito maior e circunstâncias muito mais complexas dentro desses tempos. E esses pares, eles permitem uma análise mais imediata. Portanto, uma pergunta sobre se nós estamos ou não felizes nesse momento é uma pergunta muito complexa e que leva a, até mesmo, como eu falei, uma situação angustiante ou até de sentimento de culpa, por conta de, às vezes, a gente dizer, mas eu não estou me sentindo feliz. Ora, não está se sentindo feliz ou é apenas uma tristeza? Né? Então, da mesma forma que felicidade não é sinônimo de alegria, infelicidade não é sinônimo de tristeza. Por quê? A infelicidade seria, então, uma experiência muito maior do que uma mera tristeza por uma circunstância mais específica. Pois bem, feita então essa distinção entre felicidade e os momentos mais específicos, os sentimentos que ocorrem em momentos mais específicos, como alegria e tristeza, agora a gente parte para a segunda parte, que é a nossa análise dos tais tempos difíceis. Os romanos, eles costumavam fazer um festival por volta do mês de junho, né? Um festival anual para a deusa Fortuna. Esse era o nome dela, né, em romano, Tiké para os gregos. É a divindade que governava a boa ou má sorte. Então, ela estava sempre com os olhos vendados, né? E ela saía distribuindo suas benesses ao longo do ano. Como ela estava com os olhos vendados, ela não sabia se essas benesses caíam entre os mais pobres ou os mais ricos, entre os doentes e os sadios, né? Entre os mais fortes e os mais fracos. Ela simplesmente distribuía as benesses aleatoriamente. Então, daí vem as palavras, né? Sorte, sorteio, boa ou má sorte. Má sorte também é sinônimo de azar, né? Outra expressão, aleatório. Aleatório significa que você não sabe o que vai acontecer. Tem uma expressão em latim que eu gosto muito, que é alea jacta est. Então, a sorte está lançada, né? Pois bem, por que eu estou então falando dessa deusa? Porque o que os romanos estavam vivenciando
no momento de homenagear a deusa Fortuna, era o reconhecimento de que a maior das circunstâncias que acontecem na nossa vida e nos afetam, elas não estão sob o nosso controle. Uma mínima parte do que acontece e nos afeta a nossa vida está sob nosso controle. Nós podemos fazer algo sobre isso. A ampla maioria das circunstâncias não está sob nosso controle. Então, aqui, eu já adianto uma expressão que eu vou usar mais adiante, nesses tempos difíceis. Nós não podemos lutar todas as batalhas, né? São inúmeras batalhas que se aparecem para a gente enfrentar, só que a gente não tem como lutar todas. Então, algumas delas, nós vamos ter que torcer para que outras pessoas lutem, porque nós não vamos poder fazer tudo. Ora, então, quando os romanos, eles homenageavam a deusa Fortuna, o que eles estavam reforçando na sua cultura e, literalmente, na sua psique, era a ideia de que as circunstâncias vão acontecendo, afetam a nossa vida e nós não podemos controlar as circunstâncias. Então, nós temos atitudes possíveis. A primeira delas é negar que as coisas estão acontecendo e esperar que o mundo caminhe conforme a nossa vontade. Essa opção, obviamente, é bem complicada. A outra opção é aprender a ser mais resiliente, paciente e superar os momentos dos quais as circunstâncias não forem favoráveis. Isso é, quando houver um desacordo entre os nossos desejos e os acontecimentos. A esses momentos nós chamamos tempos difíceis, né? Tempos em que as coisas estão acontecendo e nós não estamos sentindo que elas estão de acordo com os nossos desejos. Pois bem, vamos juntar então essas duas partes. Felicidade em tempos difíceis. O que nós dissemos até aqui foi de que falar sobre felicidade em geral é muito difícil, mas é possível falar em alegria em tempos difíceis e tristeza em tempos difíceis. É também possível descrever motivação, desmotivação, tranquilidade e intranquilidade. Pois bem, os tempos difíceis tendem a trazer sentimentos negativos. E o ideal não é negar estes sentimentos, nem tentar reprimi-los. Então, trata-se de um princípio de realidade. A gente tem que aceitar os acontecimentos, aceitar os sentimentos que eles despertaram em nós, aceitar como realidade, como algo que acontece. É até mesmo crueldade com alguém ou consigo mesmo querer que essa pessoa não fique triste se ela está triste, que ela não se sinta desmotivada se ela está desmotivada, né? Pois bem, então é preciso partir desse princípio de realidade e aceitar as circunstâncias, aceitar os sentimentos que nascem. Porém, nós também não precisamos cultivar esses sentimentos. Vamos falar então agora dos sentimentos negativos, né? Então a gente não precisa cultivá-los. A gente pode ter um jardinzinho ali onde a gente cultiva mágoas e tristezas para depois ficar experimentando o sabor amargo delas de vez em quando, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um lugar para pôr essa mágoa, essa tristeza, de um processo sobre ela. Então, a gente tem que aceitar as circunstâncias, aceitar o sentimento que brotou, mas não é preciso cultivá-lo. Pois bem, da mesma forma, quando a gente entra num momento de alegria, às vezes a tendência é entrar também em êxtase. E o êxtase e a alegria exacerbados ou muito cultivados podem gerar uma autoconfiança que leva a uma situação contrária, a prudência e a moderação. Então, o que nós estamos chamando de
de aceitação ou de princípio de realidade é aceitar que a realidade exista, aceitar o sentimento que despertou dela. Agora, o que eu faço? O que está em minhas mãos fazer? Está em minhas mãos fazer com que esses sentimentos sejam trabalhados, né? E é isso que nós vamos chamar de resiliência. Pois bem, essa resiliência, ela tem um nome filosófico que eu gosto muito também, que chama-se catarse, que é purificação. Ora, o trabalho, o processo de catarse ou purificação emocional se muito ao trabalho de purificação químico mesmo, né? A purificação, aquela purificação física, né? Que na qual a gente usa, por exemplo, nos filtros domésticos, em que uma vela de cera purifica as impurezas, ou quando nós temos uma destilaria e por meio da ação do fogo, do calor, dos vapores, de condensação, nós conseguimos purificar algo. Pois bem, esse processo químico, esse processo físico de destilação ou de purificação, ele se assemelha muito ao processo de catarse, de purificação emocional, né? Então, nós também temos esses tipos de processos pelos quais passa a nossa emoção, e ele é importante por quê? Porque na medida em que os sentimentos vão aparecendo, se estes sentimentos eles se tornam incapacitantes, se são sentimentos que tendem a nos tornar paralisados diante da vida, sejam os sentimentos positivos de alegria, sejam os sentimentos negativos como a tristeza, é preciso então purificá-los, passá-los por um processo de catarse para que a gente possa simplesmente seguir adiante, né? Pois bem, às vezes, só uma filtração não é suficiente, né? Só um processo de destilação não é suficiente. Então, conforme o impacto emocional que nós tenhamos das circunstâncias que acontecem, sem dúvida nenhuma, né, nós precisamos de mais de um processo catártico, de que isso aconteça mais de uma vez. Em tempos difíceis como os nossos, que nós estamos vivendo uma situação inusitada, né, de isolamento, de risco de doença, medo, né, de que os entes queridos adoeçam, nesses momentos, é claro que esse sentimento de angústia gerado por essas dificuldades, ele precisa de mais de um processo de catártico. Às vezes, mais de uma vez no dia, né? E isso acontece frequentemente. Então, nós precisamos passar por esse processo catártico mais de uma vez. Quem dera, né, a gente tivesse um processo catártico imediato, que passou, vamos que vamos, mas ele não existe, né? Quanto mais densa é o sentimento despertado pelas circunstâncias, mais longo é o processo catártico. Pois bem, mas eles acontecem, né? Eles são eficazes. Agora, já indo para as nossas conclusões e fazendo as considerações que vão abrir espaço, né, para os nossos diálogos, a gente poderia dizer o seguinte: é possível ser feliz em momentos difíceis? Ora, sim, né? Claro. Mas lembrando que a felicidade envolve uma temporalidade muito maior do que um momento específico, o tempo presente, então a gente poderia dizer, é possível ser feliz ao longo de toda a vida, apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades. Pois bem, e num momento difícil específico, é possível ser alegre? Bom, sim, é possível ser alegre num momento difícil. É legítimo ser alegre em determinadas circunstâncias, mesmo num momento difícil, né? Como é legítimo também ficar bastante triste e angustiado quando o momento difícil nos afeta. Pois bem, e quando eles nos afetam, nós temos que aceitar tanto as circunstâncias que ocorreram, como aceitar também
o sentimento despertado. No entanto, a gente não pode se deixar levar por esses sentimentos, se deixar levar pelas circunstâncias simplesmente. É preciso ter uma atitude de autonomia, de conduzir aquela mínima parte das circunstâncias que estão sob o nosso controle, que estão sob nossa jurisdição, por assim dizer. Não só as circunstâncias, mas os próprios sentimentos que temos em relação a elas. Para fazer isso, é necessário, então, que nós tenhamos, cada um, à sua moda, seu processo catártico. Né? O que são esses processos catárticos? Os mais tradicionais conhecidos são os processos religiosos. Então, quem tem uma religião, geralmente tem meios dentro dessa religião de momentos de contrição, momentos de pedido, momentos nos quais a pessoa coloca essa angústia em algum lugar, pede para que os entes sobrenaturais ajudem nesse momento de angústia. Quem não tem religião pode ter outros meios catárticos, que talvez não sejam tão profundos, mas podem ser tão eficientes quanto, que é, por exemplo, um bom momento de lazer, né? Ou uma meditação, uma concentração, nesse universo mais laico, né? Meditações, concentrações mais laicas. Antigamente, alguns dias atrás, eu dizia, bom, uma boa caminhada, né, ajuda, mas agora não dá para ir caminhar, né? Porque se todo mundo tiver a ideia de caminhar, vai virar aglomeração. Então, o que dificulta mais, porque aí nós estamos dentro de casa e aí tem que encontrar espaços catárticos, espaços de recolhimento dentro de casa. É curioso porque caminhar é um momento de recolhimento, né? Assim como também meditar, assim como ir para um cantinho, fazer alguma atividade que, concentrando a mente num outro assunto, mostre que aqueles sentimentos que estavam angustiando, eles não são tão grandes quanto parece. Alguém escreveu aqui embriagar-se, né? Mas embriagar-se um meio químico, né, de escapar desse sentimento de angústia, e aí os filósofos recomendam uma certa prudência. Eu lembro que o Sêneca diz, né, às vezes é preciso beber vinho um pouco além da conta, não para soltar a língua, para aliviar o espírito. Pois bem, então, eu gosto de finalizar essa discussão considerando duas perspectivas, duas expressões muito bacanas, que são carpe diem. O carpe diem significa aproveitar o momento, né? Essa expressão aparece no poema do poeta romano Horácio, no qual ele diz assim, né, para sua interlocutora: enquanto a gente está falando aqui, o tempo está fugindo, então aproveite o tempo, né? Aproveite esse momento que nós estamos vivendo aqui. No entanto, a sociedade, também naquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Essa expressão foi bastante utilizada como motivo do filme. O carpe diem, ele pode virar uma outra doença psicológica. Ele pode gerar um outro problema. Qual é o problema? Aproveitar o dia, aproveitar o momento, para muitas pessoas também gera angústia, porque aí elas querem aproveitar tudo o que está ao redor, querem aproveitar todas as coisas. E, em geral, aproveitar direcionando-se para os sentimentos de alegria e prazer, como se viver fosse apenas estar em busca de alegria e prazer. Aí eu estou aproveitando meu dia, aí eu estou aproveitando a vida. E não é bem assim, né? O carpe diem, aproveitar o momento, implica também em aproveitar, inclusive, os sentimentos negativos quando eles aparecem. Até mesmo a expressão sentimento negativo tem que ser relativizada. Negativo exatamente por quê? Né? Então, eu estou me sentindo triste. Claro, você teve uma perda na família, você entrou num estado de luto, né? Então, não é negativo entrar num estado de luto quando você está muito triste. Não é negativo ficar triste quando as coisas estão difíceis,
quando acontece algo que realmente impacta nas suas emoções. Não é negativo quando você se sente desmotivado para uma determinada circunstância para a qual você antes se sentia motivado e hoje não se sente mais. Talvez você tenha mudado, talvez as coisas tenham se transformado na sua vida. Então, quando eu uso a expressão negativo, eu uso só para diferenciar de positivo, mas a rigor ela nem deveria ser usada. Então, o carpe diem é aproveitar o momento, não significa aproveitar o momento apenas com alegria e prazer, mas aproveitar o momento tal qual ele se nos oferece, né? Por isso, para facilitar um pouco as coisas, eu gosto de colocar ao lado do carpe diem uma outra expressão que se chama amor fati. O amor fati, ele é uma expressão mais usada pelo filósofo Nietzsche, né? E que significa aceitar as coisas como elas estão nesse momento, mas aceitar mesmo, né? Até mesmo gostar delas. Uma vez eu estava numa viagem com a minha esposa e a gente viu um pai e um filho pequenininho conversando e o menino estava muito triste porque na viagem que ele estava fazendo ele não ia poder encontrar uns priminhos, né? E aí o pai falou para ele: lembra do que o papai te ensinou, né? De que a gente tem que aceitar as coisas. Aí o menininho falou: tá, eu vou aceitar, mas eu vou reclamar. Eu achei que a questão desse menininho foi muito sábia, né? E a gente tem que fazer É, exatamente isso. Eu vou aceitar, mas eu vou reclamar. Então, tá, reclama bastante, fica chateado, fica triste, se descabela e segue adiante, né? Então, aceita. Então, essa frase, eu acho que eu vou aceitar, mas eu vou reclamar, ela é uma frase que é digna de um poeta romano desses aí, né? O Carpe Diem, Amor Fati. Então, aceitar as circunstâncias significa aceitá-las, aceitar os sentimentos que elas despertam e não negar esses sentimentos é reclamar. Puxa vida, tinha que acontecer justo isso? Posso reclamar por um tempo, mas depois, por meio do processo de catarse, seguir adiante, dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? O próximo passo, e isso já observaram para mim algumas vezes, é que muitas vezes, né, quando eu estou falando essa palestra, o pessoal tem a impressão de que eu estou trabalhando no sentido de uma passividade em relação ao mundo. Bom, já que eu vou aceitar, então eu não vou lutar para transformar as coisas. Então aí eu fui adaptando um pouco melhor essa discussão e por isso que eu falei que uma mínima parte das circunstâncias estão a nosso dispor para que a gente possa exercer a nossa ação sobre elas. Essas são as nossas lutas, né? Mas até mesmo para que a gente possa lutar, a gente precisa ter claro quais lutas nós podemos lutar, estão ao nosso alcance lutar, e as que estão ao nosso alcance lutar, a gente tem que lutar, mas com discernimento. E o que é esse discernimento? O discernimento é entender as circunstâncias em que estamos vivendo, entender os sentimentos que estão dentro de mim nessa ocasião, né? Esses sentimentos em luta, né? Em conflito, alegria, tristeza, motivação, desmotivação, e aí sim nós podemos agir sobre o mundo. Nós podemos lutar as boas lutas, né? Os bons combates que estão ao nosso alcance lutar, né? Eu digo isso porque, vendo notícias, aliás, nós temos dito, né, que evite acompanhar ao máximo possível os noticiários, né? Por quê? Porque os noticiários, via de regra, eles dão notícias, dão informações sobre acontecimentos que nós não podemos controlar. Então, o presidente americano tomou umas decisões estúpidas. Pois bem, o que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode fazer um post no Facebook, a gente pode reclamar com as pessoas. Ok, então faça isso. Mas gera uma sensação de impotência, e essa impotência gera angústia, não poder reverter uma decisão de pessoas que não estão ao nosso alcance discutir com elas.
né? Nesse momento, é preciso lembrar que essa batalha está nas mãos de pessoas que estão nessa zona de conflito e que podem defender outros interesses mais próximos dos nossos. Então, as notícias, elas costumam gerar angústias, as notícias nesses tempos difíceis, porque elas nos apresentam fatos que não estão nas nossas mãos resolver e a gente sente aquela vontade de tentar mudar tudo, né? E isso é impossível. Então, preciso tomar notícias que, no mínimo necessário, que a gente se mantenha informado, mas que a gente não se deixe levar por ela. E voltar para o nosso campo de luta, para a gente fazer aquilo que é possível a gente fazer, que está ao nosso alcance ser feito. O que está ao nosso alcance ser feito deve ser feito com discernimento, discernimento das circunstâncias, discernimento do momento em que vivemos e dos sentimentos que nós temos sobre isso. Pois bem, agora indo mesmo para as palavras finais, né? Para a gente abrir um espaço para discussão. É um espaço um pouquinho maior do que a Mônica tinha sugerido, mas foi o que aconteceu, né? As nossas circunstâncias aqui. Então, eu diria o seguinte, pessoal. Quando eu propus o tema da felicidade, eu já propus sabendo que depois eu ia falar, olha, felicidade é uma discussão mais complexa. Então, de certa maneira, é possível ser, sim, feliz nesse momento, mas ser feliz nesse momento não significa necessariamente ser alegre, né? A gente pode estar triste, a gente pode estar angustiado, mas também não precisa cultivar a tristeza, a angústia, porque cultivá-las leva ao estado de impotência, de paralisia. É preciso também meios para sair disso. São os meios catárticos que nós temos para sair dessa situação, podermos voltar ao mundo das circunstâncias e agir sobre ele, agir com as pessoas, né? Porque ninguém age sozinho, agimos com as pessoas e conquistarmos, então, esse pequeno espaço que nós temos de ação, de vivências. Mas o mais importante mesmo é que a gente não reprima nem negue os nossos sentimentos, que eles existem, eles estão aí, são parte da nossa existência e que quando nós temos discernimento deles, é possível vivenciá-los. Então, era esse o recado que eu queria dar, e aí a gente agora está aberto para conversar, para discutir um pouquinho esse assunto. Mônica. Bom, pessoal, antes da gente começar a olhar aqui quais foram as perguntas ou as questões, eu gostaria de agradecer em nome da Prograde e da Direm, dos colegas da Delícia também, né, que são nossos parceiros, todos e todas que participaram, ouvindo ou comentando, mas observando aqui as falas, né, das pessoas, a gente percebe que, no geral, as pessoas gostaram muito, eu também gostei muito. Eu queria dizer que essa live está sendo gravada e em breve a gente vai colocar aqui no perfil como e onde ela vai estar disponível. Tá? A equipe técnica já está cuidando disso. Para nós, a gente está aí aprendendo, né, com as novas tecnologias, e então a gente vai colocar lá como e onde que vai estar essa live. Uma boa notícia é que um pouco antes de nós começarmos aqui com o professor, ele se ofereceu para fazer uma outra, né, professor? E assim, a gente já sabia que ia acontecer, né? Nós estamos vendo aqui que tem gente pedindo a parte 2 e tudo. E isso aconteceu quando o professor José Benedito, no ano passado, deu o tema A Felicidade no Século XXI em forma de curso, né, professor? E foi tão bom, foi uma atividade assim tão interativa, e as pessoas tiveram tanto interesse no tema, e teve tanto questionamento, tanta coisa boa, que o professor resolveu fazer a parte 2.
E eu não vou dizer infelizmente, né? Mas infelizmente, com esse isolamento, nós tivemos que suspender as nossas atividades presenciais, então não foi possível nem a parte 2 e nem o começo das atividades da DIF, em forma de curso, que seria com o professor José Benedito. Então, muito obrigada. Eu vou dar uma olhada aqui agora, né, nos comentários. Então, o pessoal da equipe técnica está dizendo que tem muitos comentários, muitos elogios, pontuações, mas que não são necessariamente perguntas, né? Mas o interessante é quando a gente, principalmente agora, né, nesse tempo que a gente está vivendo, de reclusão, de isolamento, ou seja, como a gente preferir falar, né, que nós entramos em contato conosco, entramos em contato com aqueles que vivem conosco, e quando a gente vive sozinho, é só conosco mesmo, né? E a gente entra em contato com sentimentos, como angústia, por exemplo, né? Tem pessoas, por exemplo, que começaram esse período de reclusão, de isolamento, acompanhando tudo que tinha na mídia, e não só na mídia, nas redes sociais também. E gerou um pouco de medo, né, de desespero, além da angústia. E eu acho que à medida que os dias foram passando, e até tem muito comentário aqui sobre isso, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, que a gente foi precisando aprender a lidar com esses sentimentos, não é? Entender que o problema não é sentir, o problema é o que a gente faz com o que a gente sente, entender que a gente não tem poder e controle sobre todas as coisas, aliás, sobre quase nada, não é? E que a gente precisa seguir em frente. Então, professor, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como seguir em frente nesse momento que nós vivemos, em que nós estamos tateando meio no escuro, né? Nós não sabemos, por exemplo, nem os cientistas sabem, quanto tempo vamos precisar ficar isolados, até porque não se conhece todas as características do vírus que está aí, né? Então, como que a gente lida, né, com essa questão de não saber? Nós vamos ter que voltar para o trabalho, quem está trabalhando em home office. Nós vamos... em quanto tempo a gente vai poder ter uma vida normal, digamos assim? Caminhar, fazer compras sem máscara, né? Como lidar com isso? Sabendo que a gente não tem uma expectativa, não tem uma certeza. Uhum. Muito bem. Mônica, enquanto você falava, também consegui observar aqui algumas observações, né, do pessoal. Tem até uma pergunta, eu não podia acompanhar tudo, né? Apareceram umas aqui agora. Isso. Aí eu coloquei meu e-mail, eu coloco de novo. Quem quiser pode me mandar, né, as perguntas por e-mail, eu vou respondendo, vai ficar gravada. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é a seguinte: até foi uma sugestão de alguém aqui, os amigos, né? Então, os filósofos romanos daquele período helenístico, né? Sêneca, Cícero, Epicuro, eles sempre destacam a importância de nós termos redes de amigos, né? Para que nós possamos viver essa vida, né? Então, uma vida completamente solitária não existe. É importante ter amigos, né? E essas redes sociais eu achei interessante porque elas vieram a calhar bem nesse momento, né? Agora, essas amizades, elas também têm toda uma filosofia sobre elas, né? Então, o que é um colega, o que é um amigo, em que medida que nós podemos ouvir ou não as opiniões dos amigos, mas de toda forma, sem dúvida nenhuma, é importante ter amigos, conversar com eles, né, compartilhar esse momento com eles. Uma outra coisa, uma outra pergunta que foi feita foi relativa à questão se nós seguimos, né, a nossa natureza, então como é que fica a nossa liberdade? Essa pergunta é interessante porque o tema da minha disciplina agora
nesse semestre que foi interrompido é justamente sobre a liberdade, né? Então, eu estava discutindo o tema da felicidade, aí, como os alunos dessa disciplina já estudaram o tema da felicidade, eu propus o tema da liberdade, né? E me parece que conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites e os seus potenciais, é viver com liberdade, né? Não é, portanto, ser determinado, né? Mas saber qual é o seu limite. Então, por exemplo, eu não me atrevo a cantar aqui nessa live, né? Eu não Eu proporcionaria também essa não. experiência desagradável para quem está aqui me ouvindo. Então, Uhum. conhecer a própria natureza é ser livre. E isso nos leva a uma discussão bem sobre esse nosso momento, que é uma discussão também interessante, que a gente ainda não pôde abordar nesses cursos, que é sobre a noção de doença, por exemplo, né? Eu gosto muito de uma expressão do Nietzsche, que ele diz que ele esteve enfermo a vida inteira, mas jamais doente, né? Então, o que é isso? É um princípio de aceitação de uma realidade. A realidade é que você tem uma determinada doença, né? Não sei se você tem ou ela tem você, mas enfim, de toda forma, você tem uma enfermidade. É um princípio de realidade, é uma aceitação desse limite físico. Então, em primeiro lugar, não tem ninguém que seja 100% saudável, né? Então, todos nós temos as nossas enfermidades. Aceitá-las e viver com elas nos torna muito mais livres do que negar a existência delas, né? Então, a liberdade, ela está justamente nos princípios de realidade do carpe diem, do amor fati, né? Que significa aceitar as circunstâncias, aceitar os sentimentos que essas circunstâncias provocam, mas não ficar apenas na aceitação. Agora, passar por um processo catártico para que você volte a agir no mundo e possa, dentro daquele pequeno campo de liberdade que nós temos em relação às circunstâncias, agir, né? Então, não é de forma nenhuma uma passividade que nós propomos. Ao contrário, é uma atividade, mas uma atividade com discernimento, né? Não é uma atividade cega, uma luta contra o mundo às cegas, né? Às cegas, só a deusa da fortuna pode. E aí, no seu questionamento, né, Mônica, pelo que eu entendi assim, então, qual que é a ideia? A ideia é de que a gente não sabe quando vamos retomar a normalidade, se é que tinha alguma normalidade, né? Mas, enfim, É. quando vamos retomar aquela situação anterior, né? Quando a gente vai retomar aquilo, o que fazer nesse meio tempo, já que muitas incertezas nos afetam? Por exemplo, muitas pessoas já estão com os rendimentos afetados, né? Então, isso é bastante É. preocupante para elas. Muitas pessoas têm profissões que não permitem trabalhar em casa. Outras pessoas que poderiam estar trabalhando em casa não podem estar trabalhando porque não tem rede de Wi-Fi adequado, não tem espaço em casa para trabalhar. Então, por exemplo, nesse momento, meu filho está ali trabalhando online, minha filha também está trabalhando, eu estou aqui, está trabalhando. Então, eu tenho condições de estar fazendo isso. Temos equipamentos de Wi-Fi para isso. Mas muitas famílias não têm. Então, essas famílias estão vivendo uma situação de mais angústia nesse momento, e seria o momento de apoiá-las e não de incitar, né, para essas famílias que esse seria o momento de romper o isolamento. Porque aí um novo risco acontece, né? Um novo risco de doenças pode acontecer. Pois bem, agora o que a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, é que esse processo catártico ele tem que acontecer em mais de uma etapa. Então, eu mesmo, por mais conforto que eu tenho aqui, em alguns momentos dá vontade de caminhar e correr, voltar a trabalhar, ir na biblioteca, né? Outro dia eu já estava me arrumando para ir na biblioteca e não dá para ir na biblioteca nesse momento. Então, é preciso com que a gente entenda as circunstâncias, aceite que nós devemos nos adaptar a essas circunstâncias que não são da nossa vontade e que, ao retomarmos as atividades, que a gente retome com discernimento, não tentar fazer todas as batalhas. Então, algumas pessoas estão passando por um processo
oposto do que a gente esperava. Durante a quarentena, durante esse processo de isolamento, elas estão com uma sobrecarga de trabalho, porque estão tentando fazer Exatamente. tudo ao mesmo tempo, agora, né? E Aproveitar tentando para ser produtivas também, né? exatamente pelo sentimento de culpa, né? Eu preciso ser É. produtivo, porque eu estou... Calma, calma, calma. Não é o momento de tentar ser super produtivo. Aliás, isso nunca é tentar ser super mulher. É preciso discernimento. Eu gosto muito dessa expressão, né? Porque o discernimento, ele é uma consciência do momento, né? Consciência de si nesse momento. Então, quando eu uso a expressão discernimento, eu estou usando a expressão exatamente nessa ideia. Discernimento é ter consciência de si no momento em que você vive. E também, numa amplitude maior, consciência de toda a sua vida, né? Portanto, é preciso que a gente sempre tenha discernimento. E o problema de nos deixarmos levar pelos sentimentos é que eles atrapalham o discernimento. Então, um excesso de tristeza faz com que a gente pense que essa vida não vale mais a pena, né? De que é tudo uma desgraça, que as coisas mudaram para sempre. O excesso de alegria, Angústia, né? exatamente, né? Leva a uma situação de Como angústia, lidar com essa angústia, né? é, de ansiedade, né? E Ansiedade. o êxtase e a alegria extrema também levam a atrapalhar o discernimento, a você parar e pensar, não, peraí, que momento que eu estou, o que eu estou fazendo, eu preciso fazer as coisas, em que quantidade eu preciso fazer as coisas. Então, eu estava vendo algumas sugestões assim de trabalho home office, né? E muitos psicólogos e psicólogas já estão dizendo, gente, trabalho home office não é 24 horas, não. São as 8 horas de trabalho que você exerce. Ah, mas fora isso, não Exatamente. estou com vontade de ver filme, não estou com vontade de ver jogo de futebol antigo que está passando na TV. Então, calma, vai ter que ter calma nesse momento, porque tentar compensar essa angústia trabalhando gera um novo conflito, né? E é uma forma de também não pensar no que está acontecendo, não ter esse discernimento. Pois bem, então é preciso que nós tenhamos formas catárticas, trabalhar em excesso não é uma forma catártica, fazer exercício em excesso não é uma forma catártica, beber em excesso, né, como colocar ali a bebida alcoólica em excesso, não é uma forma catártica, né, de você manter o discernimento. É muito importante que a gente mantenha o discernimento nesse momento e também não se sentir culpado quando a gente perder um pouco do discernimento, né? E a gente entrar em conflito. Desde que não gere situações de violência, as outras situações de um pequeno Fiquei sem conflito áudio. ou de tristeza são situações normais. Você ficou sem áudio, Mônica? A Mônica está recuperando. Muito bem. Pessoal, eu aproveito então esse momento para dizer que se alguém quiser, vai ficar gravada a live, mas se alguém quiser mandar um e-mail para a gente conversar mais, eu estou colocando agora aí meu e-mail, tá? Pode escrever à vontade, eu vou respondendo na medida do possível, né? E a gente vai conversando sobre esse assunto, tá certo? Professor, o senhor está me ouvindo? Sim, estou. Eu fiquei sem áudio aqui, não sei por quê. Bom, Nós a estamos gente ouvindo está aí você. com 3 minutos, 2 minutos para finalizar. Depois que nós começamos essa conversa final, apareceram muitas perguntas, a equipe técnica está mandando aqui para mim. Então, o que eu vou fazer? Como você se disponibilizou a responder por e-mail, eu posso divulgar o seu e-mail aqui no perfil da Dífido, Delice. Então, Sim, eu vou senhora, pode sim. divulgar o seu perfil, vou colher as perguntas, vou mandar todas, né? E as pessoas também que mandaram as perguntas, né? Podem mandar diretamente, já que vai ter
o seu e-mail disponível, tá É bom? isso mesmo. Agradeço novamente. Pessoal, sigam @dif do Delice. É nesse canal que a gente vai colocar as próximas capacitações, as próximas lives, né? A gente está aceitando sugestões de temas, então mande para a gente se você precisa ou quer ouvir algum tema, né, específico. A gente vai trabalhar, por exemplo, síndrome de Down, autismo aí nas próximas lives, então a gente está aceitando sugestões, tá bom? Professor, muito obrigada novamente. Foi Obrigado a muito você. proveitoso, muito Obrigado. bom. Eu ouvi o senhor de novo, né? Eu gosto muito de te ouvir. E em breve teremos o professor José Benedito em outra live, tá bom? Muito Bom obrigado a dia a você. todos e todas e carpe diem. Cafetinha. Obrigado a você, Mônica, a toda a equipe da Difido e a todo mundo que participou. Um abração bem fraterno para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.